convidar você a abrir sua Bíblia para o livro de Josué. Josué, capítulo de número 14. Por favor, abra sua Bíblia para o livro de Josué, capítulo de número 14. Os versículos 6 até o versículo de número 14. Josué 14, do 6 ao 14. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios e Josué. Então, é o sexto livro da Bíblia, sexto livro do Antigo Testamento. Fácil de encontrar, né? O primeiro livro da categoria dos chamados livros históricos. Josué 14, do 6 ao 14. Todos encontraram? Amém? Alguém precisa de misericórdia para encontrar ainda? Pode guiar? Deu certo? Tá bom. Assim nos diz a palavra do Senhor. Minha versão é a Almeida Revista e Atualizada. Provavelmente alguns de vocês possuem uma outra versão, mas sem nenhum problema. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos tem feito chegar neste local, separado por Ti e para Ti, para a Tua adoração, para que juntos possamos prestar um culto, ó Deus, à Tua pessoa. Somos-te gratos, porque mesmo sendo imperfeitos, em Ti nós somos perfeitos. E queremos, ó Deus, agora nos voltar à Tua palavra, atentar ao Senhor, ao que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. João e Mário eram irmãos gêmeos. Quando sua mãe morreu, eles ficaram sob os cuidados do pai. Acabaram fugindo de casa e se perderam um do outro. Nunca mais se viram. João transformou-se num importante e bem-sucedido empresário, professor universitário, palestrante e, acima de tudo, pai devotado e esposo exemplar. Mário, quase sempre desempregado, vivia nos bares da vida, bebendo e arranjando briga, sobrevivendo de favor alheio, pois devido ao seu estado, sua última companheira também o deixou.
Numa sexta-feira à noite, após terminar uma de suas palestras sobre a importância da força de vontade na busca perseverante das realizações pessoais, um aluno perguntou a João, no saguão do auditório: o senhor sempre teve esta extraordinária força de vontade? Naquela mesma noite de sexta-feira, na mesma hora, num outro ponto qualquer do país, Mário estava sentado no meio-fio, bêbado, chorando e tentando pensar no que havia se tornado a sua vida. Seu único amigo vem buscá-lo para levá-lo para casa e lhe pergunta: diga-me, meu amigo, você nunca teve força de vontade? Nunca desejou ser um vencedor? As respostas dos dois começaram iguais. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em mim, no meu irmão e em minha mãe. Não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, fugimos de casa. Eu e meu irmão gêmeo nos perdemos e nunca mais nos vimos. Nossa família, literalmente, se acabou. Mas as respostas terminaram completamente diferentes. Mário, o derrotado, complementa melancolicamente: todo este sofrimento acabou comigo, acabou com a minha força de vontade. João afirmou confiante: todo este sofrimento me fortaleceu, deu-me ainda mais força de vontade. A diferença entre estes dois irmãos é que enquanto um resolveu entregar-se às circunstâncias desfavoráveis, o outro resolveu perseverar. E perseverar jamais nos traz à mente a ideia de desistir, de render-se às fraquezas. Tem um personagem, uma personagem bíblica, que é destacado nas Escrituras, e eu posso dizer que praticamente esta pessoa, ela é sinônimo de perseverança, sinônimo de perseverar em seguir ao Senhor Jesus. E eu não sei por qual razão, mas geralmente pouquíssimos estudos, pouquíssimas exposições, raras pregações a seu respeito são apresentadas, são preparadas. E hoje nós vamos falar sobre esta pessoa. Nós vamos falar sobre Calebe, filho de Jefoné. Geralmente, quando nós lemos a história, nós lemos o livro de Josué, nós lembramos do personagem que dá título ao livro, Josué, mas geralmente também esquecemos de Calebe. Então hoje nós queremos falar sobre Calebe. Este Calebe aqui, filho de Jefoné, e olhando para essa passagem e um pouco do contexto histórico dessa passagem, responderemos a seguinte pergunta: por que você precisa perseverar em seguir o Senhor? Por que você precisa perseverar em seguir o Senhor? Nós teremos 3 pontos para observarmos, 3 respostas que se completam na direção desta pergunta. Por que você precisa perseverar em seguir ao Senhor? Primeiro, porque perseverar em seguir ao Senhor manterá o seu coração animado no Senhor. Volta lá para os versos 6 e 8. Se de repente você fechou a Bíblia, ou o vento folheou, desmarcou. Josué 14, 6 a 8. Mais uma vez lerei. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Para que a gente possa entender melhor do que Josué está falando aqui, nós precisamos ir lá para Números, capítulo 13. Então, volte aí para o livro de Números, capítulo 13. Talvez a história seja conhecida sua.
A história lá dos 12 espias. Números 13, versículos 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí olha lá para o versículo 5, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Versículo 6, da tribo de Judá, quem? Calebe, filho de Jefoné. O Calebe lá de Josué 14. O nosso Calebe aqui, sinônimo de perseverança. Então nós conhecemos bem essa história. Quando o Senhor disse, olha, separa 12 homens para espiarem, para dar uma olhada na terra. E Deus afirma, esta terra eu hei de dar. Eu darei esta terra aos filhos de Israel. Então eles vão espiar a terra. E nós sabemos que daqueles 12, 10 voltaram desanimando. Por isso Josué falou, Calebe falou para Josué o seguinte, olha, os meus irmãos desesperaram o povo. Os meus irmãos, quando viram aquela terra, viram os gigantes ali e disseram, não tem como. A maioria teve um coração desanimado no Senhor. Mas Calebe chega com um relatório totalmente diferente. Versículo 31 de Números 13. Versículo 30, para nos contextualizar melhor. Os 10 dão aquele relatório desanimado, dizendo não tem como. Verso 28, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes, fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak. Começa o desespero entre o povo. Então, verso 30, Calebe faz calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E Calebe disse para Josué, eu falei como eu sentia no meu coração, como eu percebia, na certeza que o Senhor falou que nos daria aquela terra. Aqueles 10 também falaram como eles sentiam no coração. Só que o coração deles não era um coração animado no Senhor. Não era um coração fortalecido, ao contrário, era um coração desfalecido. Eles não são vistos como homens que perseveraram em seguir ao Senhor. Calebe sim. E um coração que se mantém animado no Senhor, ele é um coração que crê que para Deus não há impossíveis. Não há. Você lembra aquele relato, lá no livro de Marcos, quando o Senhor Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus? Você lembra? Então os discípulos disseram, dessa forma quem poderá ser salvo? E o Senhor Jesus diz, para os homens é o quê? Impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Por que é que você precisa perseverar em seguir o Senhor? Porque essa perseverança manterá o seu coração animado. Ninguém disse que seria fácil. Não é prometido a você, Deus não lhe promete uma vida fácil quando você se rende a Ele e se entrega a Ele. Por isso precisa perseverar, com o coração animado. Quando as pessoas chegam, só vê problemas, tem gente que é assim.
não consegue enxergar nada de bom. E dentro de uma igreja também tem gente assim. Só enxerga os problemas, só enxerga os defeitos. Seja uma pessoa como Caleb. Eu vejo aqui o que o Deus do impossível pode fazer. Ele pode reverter essa situação. Ele não falou que daria essa terra para nós. Então Ele vai dar. Vamos. Não foi Ele quem disse? Então subamos e possuamos aquela terra. Persevere em seguir ao Senhor. Não desanime em seguir ao Senhor. Um coração que persevera em seguir ao Senhor é um coração animado no Senhor. Caleb disse: eu falei como sentia no meu coração. Mas também você precisa perseverar em seguir ao Senhor, porque perseverar em seguir ao Senhor vai manter viva a promessa do Senhor. Versículos 9 a 12, você volta lá para Josué 14. Volte lá para Josué 14, quero me deter um pouquinho nesse segundo ponto aqui. Josué 14, os versos 9 a 12. Ainda Caleb falando para Josué, ele diz: Moisés, então, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. Eu gosto de como o versículo segue. Caleb diz: quantos anos se passaram desde aquela promessa? 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. O resultado da perseverança de de Caleb, fez com que ele recebesse a promessa do Senhor. Ele recebeu aquela promessa: olha, essa terra vai ser tua. E o que deixa maravilhado aqui é quando Caleb dá esse testemunho, ele diz: olha, não foram homens que fizeram essa promessa para mim. Quem fez essa promessa para mim foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que disse que essa terra seria minha e da minha descendência. Entre Números 14, quando Deus dá a promessa a Caleb, até Josué 14, como o próprio Josué diz, 45 anos se passaram. Deixa-me fazer uma pergunta de seguirmos aqui. Quem tem, acho que o pastor Brandão, com certeza, né? Com todo respeito, viu? O senhor tem 45 anos na fé, pastor? Tem mais, né? Tem não? Ainda, pois eu pensei, perdão, tá bom? Me dei mais 5 anos, mais 40 anos. Alguém tem 45 anos na fé? Pastor Aguiar. Quis lhe livrar dessa, mas não teve jeito. Viu? Quantos anos, pastor? Faça as contas aí, que matemática não é meu forte, não. É um bocado, né? Vamos botar assim, um bocadinho de ano. Quem aqui tem 30 anos na fé já? 30 anos de caminhada com Cristo? Agora levanta, muito bem. 20.
Até 10. 5? Muito bem. Vocês só viram flores nessa caminhada? Acredito que não. Talvez vocês viram mais espinhos. Em algum momento, pensaram em desistir? Não precisa responder para mim, só você e Deus sabe. Mas você já pensou, rapaz, do jeito que está aí, não vale a pena. Pastor Brandão nos quase 40 anos, pastor Aguiar também. Eu creio que esses dois homens não somente viram muitas situações lamentáveis, tristes, como também passaram e experimentaram, né, situações assim. – 45 anos. Neste intervalo de 45 anos, olha o que Caleb ouviu e também viu. Ele estava ali junto com o povo. Ele voltou, ele perseverara em seguir ao Senhor. Ele tinha um coração animado no Senhor. E a perseverança que ele tinha no Senhor também manteve viva a promessa que Deus havia feito a ele. Pouco depois de receber esta promessa, Caleb ouve Deus dizer que por 40 anos o povo experimentaria o seu desagrado, o desagrado de Deus. Caleb também viu Miriam morrer. Caleb viu Arão morrer. Também ele viu Moisés morrer. E viu Israel ser derrotado por Ai, por causa da desobediência de Acã. O que eu quero dizer para vocês, olha aí. O homem estava animado. Deus me deu uma promessa. Essa terra aqui será minha. Esse monte será meu. Mas aí logo Deus diz: 40 anos vocês vão sentir a minha mão pesar. E daquela família, aqueles 3 irmãos, um por um, ele viu morrer. Miriam, depois Arão, e finalmente Moisés, seu líder, talvez sua referência. E ainda sofre junto com o povo uma derrota vergonhosa para o povo de Ai. Ele passou por momentos difíceis também. Nós temos a tendência de pensarmos que só nós sofremos. Talvez você pense, puxa, só eu sofro, só eu passo por isso, só eu choro. Não. A pessoa que está do seu lado, ela sofre também. A pessoa que está à sua frente, ela chora também. A pessoa que está atrás de você, ela também tem momentos de angústia. Ela pode estar passando agora, nesse exato momento, por uma situação assim. É por isso que perseverar em seguir ao Senhor é necessário. Porque vai manter o seu coração animado. E também vai manter viva a promessa do Senhor.
em você. Em sua epístola aos Romanos, capítulo 8, Paulo diz que, olha, eu tenho certeza de que as aflições que passamos agora nem se compara com o quê? Com a glória que nos será revelada. Nem se compara. Há promessas preciosas de Deus para nós. Há promessas preciosas de Deus para você. Só não permita que essas dificuldades, que esses problemas, que uma situação complicada no casamento, no trabalho, no colégio, até mesmo na igreja, remova essa promessa do seu coração. Quanta coisa passou nesses 45 anos. E talvez na sua caminhada com Deus ainda tenha muita água para rolar debaixo dessa ponte. Talvez você pense, puxa, eu acho que nós já passamos por tudo de ruim nessa vida. É isso que você quer acreditar. Mas é possível que alguma situação mais complicada surja. Mas não desista de seguir ao Senhor. Caleb, com seus 85 anos de idade, ele manteve o ânimo, o mesmo vigor, a mesma perseverança em seguir ao Senhor. Ele manteve viva, sem desfalecer, a promessa do Senhor. E quantas vezes nós, quantas vezes você, por muito menos, não se permite esquecer dessas promessas. Só porque alguém olhou feio para você. Só porque alguém falou algo que você não gostou. Você desistiu. Olha para esse exemplo. Olha para Caleb. Por que é que você precisa perseverar em seguir o Senhor? Porque isso manterá o seu coração animado. Isso também manterá viva a promessa do Senhor no seu coração. Versículos 13 e 14. Nos dizem o seguinte: depois que Caleb chegou para Josué, você lembra o que o Senhor me prometeu? Ele falou. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Além de manter o seu coração animado do Senhor, além de manter viva a promessa do Senhor, perseverar em seguir ao Senhor também fará com que você desfrute da bênção do Senhor. Deus prometeu, certamente Ele há de cumprir. O versículo 14 deixa bem claro que Caleb, ele desfrutou da bênção do Senhor. O cumprimento da promessa do Senhor, porque ele perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E a bênção, ela foi tamanha
que até mesmo antes da terra ser dividida entre as tribos, Caleb foi o primeiro a receber a sua porção. E quando ele recebe Hebrom em herança, ainda habitava ali os filhos de Enaque. E a Bíblia diz que os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E da mesma maneira, como há 45 anos atrás, Caleb ele não enxergou isso como uma barreira para que ele e sua descendência desfrutassem da bênção do Senhor. Sabe o que ele fez? Olha aí o capítulo 15, versículos 13 e 14. Capítulo 15 de Josué. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu a Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Enaque. Versículo 14. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Caleb, ele expulsa os filhos de Enaque, e agora ele e sua descendência desfrutavam da bênção do Senhor. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Por 3 vezes é dito nesse texto aqui, lá em Números também fala isso, o Senhor dá testemunho acerca de Caleb. Manteve sempre o coração animado. Os seus companheiros disseram: olha, é impossível, é uma terra de gigantes, cidades fortalecidas. Caleb diz, em outras palavras, vamos, Deus nos dará essa terra. Ele recebe uma promessa de Deus, e ele não esquece dessa promessa. Mesmo tendo visto o que ele viu, mesmo tendo passado pelo que passou, ele manteve viva aquela promessa. E ele conseguiu, ele teve a bênção de desfrutar da promessa do Senhor. O que é que nos impede de desfrutarmos as bênçãos do Senhor em nossas vidas? O que é que impede você de desfrutar as bênçãos de Deus na sua vida? É falta de confiança nele. Você realmente confia, crê que o Deus a quem você serve é o Deus para o qual não há impossível? Você crê nisso? Ou você é como os discípulos? João 6 fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Lembra a história? E olha que os discípulos já haviam testemunhado algumas maravilhas, alguns milagres operados pelo Senhor Jesus. Mas quando o dia vai chegando ao fim, a multidão ainda ali não ia embora. Os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam o quê? Mestre, despede a multidão. Manda o povo embora porque a gente não tem comida para todos. Quando eu olho para aquela passagem, eu lembro dessa história. Para mim, os discípulos estão dizendo o seguinte: tudo bem, nós te vimos realizar alguns milagres,
mas alimentar todo esse povo é demais. Até para você. Talvez você já foi objeto do milagre de Deus. Você olhou assim, puxa, de onde? Não dá. E Deus sempre cuidando, provendo. E talvez uma situação surgiu e você, puxa, dessa vez não. Nós não somos muito diferentes deles. Eles ousaram a chegar para Jesus e dizer, despede, manda o povo ir embora. E Jesus diz o quê? Manda o povo sentar. Ninguém vai embora. Todo mundo vai comer. Ou talvez seja como aqueles homens que estavam ali com Marta e Maria, tentando consolar aquelas irmãs pela morte de Lázaro, seu irmão. Jesus chega, depois, que ele havia morrido, vai até o túmulo, e alguns daqueles homens dizem, não pode este que deu vista ao cego de nascença ter impedido, não podia ele ter impedido que este morresse? Será que Jesus não poderia ter impedido? Ele não tinha o poder, a capacidade de ter impedido Lázaro de morrer? Ele tinha. Mas ele assim decidiu não fazer. Nós servimos a um Deus do impossível. Não duvide do poder de Deus. Não duvide. Não duvide do que Ele tem prometido para você. No tempo certo, Ele cumprirá as suas promessas. Quero convidar você para ir lá para o livro de Tiago, capítulo 1, que é depois do livro de Hebreus. Tiago 1. Aos seus destinatários, ele diz, versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Será que vale a pena seguir o Senhor? Será que vale a pena perseverar
em seguir o Senhor? O exemplo que Deus nos deixou através de Caleb é a prova de que não só vale a pena, como também é preciso perseverar em seguir o Senhor. E por que é que eu preciso perseverar em seguir o Senhor? Por que é que você precisa perseverar em seguir o Senhor? Porque nós precisamos perseverar em seguir o Senhor. Porque perseverar em seguir ao Senhor vai manter o nosso coração animado em Deus. Vai manter viva a promessa do Senhor feita a nós. E também nós teremos a certeza que desfrutaremos da bênção do cumprimento da promessa ou das promessas do Senhor para nós. Está difícil? Tá. Vai piorar? Talvez. Provavelmente. Mas um dia, essa dor vai passar, essa tristeza vai cessar, as dificuldades findarão. Um dia. Por isso, enquanto esse dia não chega, persevere em seguir ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor é o Deus a quem servimos, o Deus de quem Caleb deu testemunho, e o Deus a quem Caleb perseverou em seguir. Que possamos lembrar, Senhor, da perseverança deste teu servo, com um coração animado em Ti. Mesmo tendo experimentado e testemunhado dificuldades, sempre manteve viva a esperança e a promessa que o Senhor havia feito a ele. E pôde desfrutar, ó Deus, do cumprimento desta promessa. Senhor, que possamos ter um coração perseverante. Possamos ter um coração fortalecido em Ti. Que não duvidemos do Teu poder, nem do Teu amor para conosco. Mas que com o Teu auxílio, olhemos sempre para o alvo e mantendo viva a esperança. Como disse o apóstolo Paulo, as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada. Nós oramos confiados em Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.